Polícia também. E desses dados que o senhor deu para a gente sabe que boa parte vem de adolescentes, né? E a gente é um assunto controverso, né? Falar sobre a idade penal, a menoridade penal. E eu sempre tive curiosidade de ter a oportunidade de perguntar a sua visão, né? E enquanto representante da Ordem, qual é a visão do Jarbas, enquanto presidente da Ordem e, consequentemente, da Ordem, com relação à diminuição dessa idade penal? Tendo em vista que a gente vê pelo Face mesmo, eu tenho certeza, como o senhor também, meu amigo, deve ter visto que em outros países a idade penal é bem menor do que a do Brasil e que hoje os humilhantes têm se valido disso, né? Da pouca idade, da impunibilidade, vamos dizer assim, do nosso sistema penal com relação... Aí eu queria que o senhor explanasse brevemente qual é a sua visão particular sobre essa diminuição da idade penal. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Paulo, olha só, segurança pública é um tema realmente que suscita debate. Mas olha só, isso que eu vou ser muito sucinto, mas dizer o seguinte: nós temos uma população delinquente que ela é jovem, negra e pobre. Então, a maioria daqueles que estão hoje no nosso sistema penal são 11.500 pessoas, quase 11 mil presos, justiça e uns 1.000 e pouquinho presos provisórios. Grande parte deles, 80% deles, é por envolvimento com droga. E a maioria deles também, nessa mesma faixa de 70%, 80%, eles têm até 27 anos de idade. Então, eles são jovens. E desses jovens, a maioria também delinquiu antes da maioridade de 18 anos. Ele está preso. A maioria deles, quando sai, reincide. Né? E passam a delinquir lá dentro mesmo e vão ser julgados lá, continuam. Então a pena deles muitos deles ficam aí presos a vida toda. Então veja, o nosso sistema, ele é um sistema, como disse, que ele precisa ser revisto. Mas essas propostas de aumento de pena, essa é uma visão da OAB antiga, elas são propostas que não resolvem o sistema. Vou lhe dar um exemplo, preocupa meu amigo Zé Carlos há muito tempo, e que isto aqui nós vamos ter que acertar as contas uma hora dessas com o Estado. Você já viu no jornal de hoje? Aí tem lá a manchete da violência, da morte do nosso colega policial, da esposa dele, mas tem uma série de execuções no caderno de polícia. Pode abrir o caderno. Vocês já viram que todos os dias tem execução de um adolescente, de uma criança, por conta de droga? Todos os dias. Vocês sabem qual é o destino dessas mortes? Nenhum. Quase que a totalidade desses casos sequer são abertos inquéritos. Eles só passam de notícia, jornal. Então hoje mesmo, eu praticamente todos os dias eu vejo isso. Hoje mesmo tem crianças e adolescentes mortos. Todos por droga. Todos por droga. Há pai e mãe que perderam todos os filhos menores por droga. Realmente, a questão aí, vou lhe dizer qual é a minha opinião, é que se eu combato as organizações criminosas, o tráfico de drogas, eu resolvo grande parte, ou a maior parte, ou a quase totalidade dos problemas de segurança pública. Aí a questão não é só realmente do Estado do Pará. A questão é nacional. A questão é aquela que a OAB tem falado assim: segurança pública não pode ser uma questão de governo. É uma questão de Estado. Ela tem que ser incorporada como uma política pública de Estado. Se eu combato o tráfico de drogas, se eu não permito que as drogas
entre nas fronteiras brasileiras, se opune no tráfico, com rigor, e tenha inteligência e toda a estrutura do aparato policial voltada a esse combate, olha, eu vou lhe garantir que nós vamos ter um superávit nas cadeias públicas brasileiras, inclusive nas nossas. Nós vamos estar protegendo os nossos adolescentes, as nossas crianças. Então, não adianta diminuir a idade penal. Eu te diria o seguinte, hoje, lamentavelmente, as crianças estão traficando. E eu vou lhe dar um dado aqui da nossa Comissão de Crianças e Adolescentes da OAB. 90% dos abrigos de crianças e adolescentes em conflito com a lei, João Jorge, as crianças e adolescentes estão viciados em oxi e crack. Dentro do abrigo. Então, elas são consumidoras, dependentes químicas e, evidentemente, traficantes. Uma parte delas, substancial, está ameaçada de morte. E, de fato, morre. A Luana, que é presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, fez uma pesquisa há 2 anos mostrando isso. Vários dos adolescentes que saíram foram executados. Então aí eu lhe pergunto, olha só, está tendo um extermínio de menor. Outro dia eu conversava com o Dom Alberto Taveira para que a OAB e a igreja pudessem fazer uma campanha contra isso. Então, veja bem, se isso resolvesse, eles estão sendo exterminados, estão sendo executados, estão fuzilados todos os dias pelos traficantes. E não resolve. Então, mais do que a pena, estão sendo mortos. Né? Então, esse é o problema. Por isso que aumentar a pena não resolve o problema. Né? Eu acho que exigir o endurecimento da lei é muito mais efetivo, sabe? É muito mais efetivo. Agora, só aumentar a pena, realmente não. A OAB, ela é contra essa maioridade penal por essa razão. É porque, e eu vou lhe dizer assim, isso parte muito de uma elite paulista, de juristas, inclusive, que acham que estão nos Estados Unidos ou na Europa. Então, o índice de criminalidade dos Estados Unidos é de 2 por 100 mil habitantes. O índice de delinquência juvenil deve ser menor ainda, embora ele tenha uma população carcerária que é tida como a maior do mundo, mas eles são bem maiores do que nós. Né? Então, são coisas diferentes. Né? São culturas diferentes, são sistemas diferentes. Eu penso que se a gente colocar a redução da maioridade para 12 anos, para 14, seja qualquer redução que nós façamos, nós só vamos continuar com um sistema pior do que nós temos, sem combater a verdadeira causa que, para mim, é o tráfico de drogas.